Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, uma vez mais, reunidos no nosso Palavra em Foco. Louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de uma vez mais estarmos reunidos em Sua presença, para adorarmos o Seu nome e compartilharmos um pouco mais da Palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida da missionária Vilma, e hoje, uma vez mais, juntos, ministrando a aula de número 12 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o título da nossa lição é A Rotina em Excesso é a Porta da Solidão. Quero louvar a Deus também pela vida do Kleber, nosso sonoplasta aqui, que está cuidando da parte do som e da divulgação. Deus abençoe Kleber, Deus abençoe sua família, também Mailane, que está acompanhando a nós nesta noite. Eu quero já passar aqui, Deus abençoe, missionária, uma vez mais, seja bem-vinda, faça aí as suas considerações e nós já estaremos fazendo uma oração e dando sequência na nossa aula da Escola Dominical. Boa noite, a paz do Senhor para todos. É uma alegria muito grande para o meu coração estar nesse penúltimo ensino de Palavra em Foco. Na próxima semana nós já estaremos encerrando e eu louvo a Deus pela vida do senhor, pastor Adilson, do Kleber, do servo do Senhor, que tem, de uma forma tão bondosa e educada, nos servido como sonoplasta nesses dias. A vida da Elaine, que tem sido uma secretária trabalhando com excelência. E estamos aqui para fazer a obra do Senhor e aquilo que Ele nos mandar fazer. Eis-me aqui. Amém, Jesus. Vamos fazer uma oração? Amém. Eterno Deus, Pai, soberano amado Pai, Santo. te louvamos, te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos trazer na tua santa e gloriosa paz, protegidos, guardados, ó Senhor, Louvado e seja também teu por nos nome, proporcionar a oportunidade de compartilhar Louvado a tua seja o palavra. Senhor. Pai, quero te louvar pela vida da missionária, Sim, meu do Kleber, Deus. da Mailane e de cada um dos alunos que estão presentes na nossa Aleluia. live, ó Senhor, que possamos compartilhar o máximo possível das informações, ó Senhor, de forma clara e objetiva, para que traga para os nossos alunos, para aqueles que estão nos ouvindo, ó Senhor, um aprendizado e que esse aprendizado venha para a prática. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço hoje e sempre. Amém. Hoje, lição de número 12. Vou fazer aqui a leitura, missionária, Ok. dos textos de referência e logo após a introdução, a missionária vai aí no tópico de número 1, dando sequência na nossa aula. Texto áureo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Verdade aplicada. A falta de fé no cuidado divino nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos na carreira desta vida. Os 3 objetivos da nossa lição são falar sobre a visão da rotina em Eclesiastes, mostrar o resultado de uma vida de rotina excessiva. E terceiro objetivo, ensinar que a rotina destrói relacionamentos. Nosso texto de referência está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, versos 25, 26, 33 e 34, que assim nos diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, hoje nós falaremos um pouquinho sobre a rotina em excesso, sendo esta a rotina em excesso uma porta para a solidão. O ser humano ele foi criado, formado, missionário, para viver o relacionamento, para ter vida social. E em meio à vida social, se relacionar, trocar informações, compartilhar informações, menos viver na solidão. Infelizmente, algumas práticas, alguns envolvimentos
na nossa vida cotidiana, na vida cotidiana de algumas pessoas, a leva a viver uma vida de exceção, ou seja, vivendo um período ou até mesmo um tempo de solidão. Então, precisamos tomar muito cuidado com isto e falaremos um pouco mais no transcorrer desta lição. Introdução da nossa lição. Nesta lição, veremos as razões e resultados causados pela rotina excessiva, demonstrando que a solidão e o individualismo decorrem deste excesso na vida diária. Combatem este excesso a fé, a convicção e a coragem. Missionária, fale um pouco aí sobre a introdução, sobre o tópico de número 1, e o nosso título, que é de suma importância para que nós tenhamos todo um cuidado para não deixar com que a nossa vida envolvida de questões rotineiras ou a rotina nos leve a um período de solidão e aí não compartilhando dos benefícios que a palavra de Deus nos proporciona. Como o tema já diz, a rotina em excesso é a porta da solidão. Então, você tem que saber driblar a rotina. E nós vamos ver isso nesse primeiro tópico, e relendo, citando outra vez a introdução que diz: veremos as razões e resultados causados pela rotina excessiva, demonstrando que a solidão e o individualismo decorrem deste excesso na vida diária. Combatem este excesso a fé, a convicção e a coragem. Como é que você vai combater uma rotina em excesso, uma neura que você tem? A rotina em excesso é aquilo que eu entendo como neura, sabe? Você todo dia repete a mesma coisa e parece que faz aquilo já programado. Mentalmente, você está fazendo aquilo que você programou, e isso cansa, e isso mata, e isso traz uma fragilidade interna, sabe? Porque você já amanhece pensando naquilo, você dorme e já pensa que no outro dia é a mesma coisa, e essa rotina em excesso torna você uma pessoa sozinha. Posso fazer uma pergunta? Pode. O fato de as pessoas estarem se deixando levar pela sua rotina, esta prática da rotina aí, acaba fazendo com que a pessoa deixe de viver o melhor do seu presente, principalmente na presença de Deus, uma vez que o envolvimento com a rotina, as pessoas acabam, hoje já está pensando no amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Não vive o presente. A rotina, ela tira de você a alegria do viver diário. E o viver diário, o que eu entendo do viver diário, é você tirar o seu momento com Deus, o seu devocional, diuturnamente, todos os anos de sua vida. E isso não é rotina, isso é contato, isso é intimidade, isso é vencer as nossas mazelas diárias. E a gente só vence com essa intimidade com o Senhor. E fazer do seu dia a dia um dia a dia mais alegre. É difícil, é impossível, não, mas realmente, se você trazer essa intimidade com Deus para a sua vida, você deixa de viver a rotina. Você não é mais sozinho, sabe? As mazelas provocadas pela rotina em excesso deixa de existir na sua vida. Então, o que a gente vai ver agora no início da nossa lição, no tópico 1, a visão da rotina em Eclesiastes. O que nós vamos aprender é aquilo que o pregador falou. Ele falou, e olha o que aqui diz o nosso comentador. Há os que consideram a mensagem de Eclesiastes apresentada de forma áspera. Tem gente que acha que o que o pregador disse acerca da vida é áspero e, às vezes, contraditória. Ao descrever a realidade de que as coisas são ilusórias, ou seja, são como vapor, que é inconsistente, vazio e incompreensível, tudo o que o autor de Eclesiastes vê é repetitivo. Ele diz que nada é novo, você sabe, né?
o autor de Eclesiastes, Salomão, ele diz que nada é novo. Quando você pensar que alguma coisa é nova, já existiu, já aconteceu, já foi. Então, vazio, inconsistente e incompreensível, tudo que o autor de Eclesiastes vê é repetitivo, rotineiro, a natureza não faz mais do que repetir-se ciclicamente, a história, segundo sua leitura, não traz nada de novo, tudo é repetição. Você veja que a moda, ela é eclética, pastor. Aquilo que você viu, eu nasci nos anos 60, não tenho noção do que aconteceu ali, porque nos anos 70, eu nasci meados de 60, mas nos anos 70 eu era uma menina, eu não tenho noção de moda, mas agora, nos anos 80, se repetiu tudo que se viveu nos anos 60. A moda é super eclética, então tudo que você pensa que é novo já houve, já aconteceu, já passou. E o que é que o comentador está dizendo? Não traz nada de novo, porque cada geração apenas repete o que as anteriores fizeram. Essa rotina não traz respostas novas às demandas da vida humana. Não traz. Não traz resposta, não preenche o vazio, não torna você mais feliz, mas de forma nenhuma. O 1.1 diz, a rotina mina as forças da pessoa. Olha, realmente, eu tenho uma amiga no Nordeste, esposa de um pastor, coordenador de um campo, o campo de Macau. Eu estive ministrando no fim do ano passado em Macau, e a minha amiga, ela adoeceu, não vou citar o nome dela, porque ela sempre me pede no YouTube, para que eu poste para ela depois ver lá, e ela vai saber que eu estou falando dela. Ela cumpre diariamente uma rotina tão cansativa, sabe? Tão exaustiva, que ela adoeceu. Ela ficou doente, entendeu? Ela gerou no corpo dela muitas enfermidades, e o médico disse, é porque você corre muito, você é repetitiva. Abra um pouco mão dessa sua rotina diária e comece a experimentar, não varrer a casa de manhã e varrer de tarde, não espanar hoje, espanar amanhã, sabe? Não exigir muito de você, porque você está enferma. Tem muitas pessoas que elas são muito metódicas naquilo, né? Essa minha amiga, ela é diuturnamente metódica. Ela repete 3 vezes ao dia uma arrumação de casa, entendeu? Ela não se ocupa em outra coisa. Eu disse para ela, querida, comece a ter um devocional mais profundo com o Senhor. Abra mão de espanar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, pastor, coisa impressionante. E comece a orar um pouco mais, senta e vai louvar, senta e põe um CD e vai ouvir, senta e vai escutar uma ministração, busca no YouTube uma coisa nova. Pare de ser essa mulher tão exaustivamente arrumadora da casa, que é uma coisa impressionante. Então, o que é que o comentador está dizendo aqui? A rotina mina as forças da pessoa. Logicamente, a observação do autor de Eclesiastes não era técnico, científica, mas vivencial, existencial. O que o comentador está dizendo? Que o autor de Eclesiastes, ele viveu essa experiência na sua existência, e com isso, carregada de todos os questionamentos que as pessoas evocam em busca de um sentido da vida. O dicionário Aurélio define rotina nos seguintes termos. Olha o que Aurélio diz acerca da rotina. No sentido mesmo do que Aurélio diz, está escrito assim: caminho utilizado normalmente, itinerário habitual. Você conhece de olhos fechados, isso é rotina. E aí um risco muito grande, um perigo muito grande. Permita-me, desculpa cortar. Entra, pastor, pode ficar. Desculpa cortar um pouquinho aqui. Essa aqui dá até para a gente fazer um paralelo com o nosso cotidiano. Há quem diga que nós não devemos fazer sempre o mesmo itinerário todos os dias. Ou, eventualmente, a gente mudar o itinerário. Mudar a rotina. Principalmente por causa dessa questão de segurança, né? Tem pessoas que elas ficam marcando
e pegando toda a nossa rotina, nosso itinerário, fica como a serpente, né? Preparando para dar um bote. Vamos falar isso na questão da segurança. E na vida espiritual, ou aqui na aplicação do nosso comentarista, é justamente isso daí. É um caminho utilizado normalmente no itinerário habitual. A gente habitua a fazer aquilo na mesma hora, na mesma proporção, e acaba que se fecha no seu mundo, e aí ele passa a viver um período de solidão devido à sua própria rotina, não é? Olha, itinerário habitual, hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona das mesmas coisas, apego ao uso geral, sem interesse pelo progresso. Quando você cria essa rotina, que me parece uma coisa meio que maligna, você perde o interesse por outras coisas, você faz tudo monotônico, de um jeito muito monótono, entendeu? E se apega ao uso legal. Não, eu tenho o hábito de fazer assim. Não, eu já estou acostumada a fazer assim. Eu tenho uma amiga que ela me dizia, olha, faz parte da minha rotina estar no culto no domingo. E eu dizia, está errado. Estar no culto do domingo não é a sua rotina, é a sua bênção. Um momento de adoração. É o diferencial da sua vida, é estar no domingo, na casa do Senhor, para adorá-lo. Então, isso não é rotina. Você vai viver segunda, terça, quarta, quinta e sexta, esperando ansiosamente chegar o domingo para adorar aquele que pode, que faz todas as coisas por nós. E foi quando ela disse, sabe que você está certa? E ela começou a ver o culto do domingo não como rotina, mas como um momento de adorar o Senhor e esperar com o coração batendo, sabe, um pouco acelerado, a alegria constante no coração, porque o domingo ia chegar e ela ia adorar o Senhor. Então, olha, portanto, dependendo do sentido considerado, a rotina pode se tornar um processo que mina as forças da pessoa. Seria este o motivo de muitas pessoas estarem abandonando as igrejas? Seria esse o motivo de muitas coisas, inclusive de estar abandonando os cultos. O que nós estamos vendo nessa pandemia é que pessoas que tinham a igreja como rotina não estão vindo. Eram apenas crentes rotineiros. Era o habitual, era viver o habitual. Vinha na quarta porque a coisa era meio que metódica, monótona. Não, na quarta eu tenho culto e faz parte da minha rotina. Aí vinha no domingo de manhã, porque não, eu estou acostumada a estar na escola dominical, e a escola dominical não é você estar acostumado, a escola dominical é você estar lá para aprender, é você estar lá para conhecer, é você estar lá para viver um pouco mais a experiência de ter o Senhor na sua vida como aquele que te ensina como viver pela palavra no domingo. Então, no domingo de manhã não é a rotina, é a hora do ensino. E eu vivo esses 43 anos que eu faço agora de evangelho, e para mim é como se fosse ontem. Meu coração ele bate forte quando eu penso que eu vou estar aqui para adorar o Senhor. Muita gente vive dessa forma em nossas cidades. Percebemos uma rotina cansativa, alienante e individualizante na sociedade, marcadas por relações de consumo e utilitarismo em que vivemos. A maioria das pessoas consome uma vida sem qualquer consciência do que está fazendo, sem experimentar as coisas boas da vida, presas em suas rotinas programadas e suas agendas cheias de compromisso. Irmãos, é impressionante como as pessoas que vivem essa rotina, elas se tornam alienadas. Já observou, pastor? Sim. Se tornam alienadas, sabe? Refém da sua rotina, eles se tornam refém e não fazem outra coisa. Não, eu não posso fazer outra coisa porque eu já faço essa. Eu tenho uma outra amiga que mora perto de mim, e eu digo para ela às vezes, olha, vamos sentar para ler a Bíblia. E ela diz, não, 4 horas da tarde eu tenho que caminhar. É a minha hora de caminhar, faz parte da minha rotina. E tem mais outra coisa, pastor, se ela não caminhar, ela adoece.
ela fica neurótica, ela pira. Então, o que o comentador está dizendo aqui é que essa rotina em excesso é a porta da solidão. Ela escraviza você. Se torna escravo. Então, vamos ver. A rotina, ela é cansativa e sem graça, porque todo dia de 4 da tarde ela vai caminhar, ela caminha 1h30, ela dá 7, 8 voltas ali no quarteirão do centro comunitário, ela volta para casa estourada de cansado, e no outro dia ela vai caminhar, ai, mas eu estou tão cansada de ontem, mas eu tenho que ir, porque eu não posso ter colesterol alto, eu não posso ter diabetes, eu não posso deixar o triglicerídeos aumentar, e vive nessa frustração, o medo de adoecer, porque não caminha, e caminha cansada para não adoecer. Dá para entender um negócio desse? Ela luta para combater um tipo de enfermidade que pode chegar e acaba gerando uma outra enfermidade, que é a enfermidade da psicossomática, né? É a neurose, enfermidade da alma. é impressionante como ela é neurótica. Então, a rotina ela é cansativa e sem graça. Então, irmãos, eu não gosto disso, sabe? Eu fiz academia há muitos anos, e quando eu percebi que eu estava ficando neurótica por academia, e eu não comprava mais uma roupa nova, porque eu só queria comprar as roupas de academia, eu não comprava mais outra coisa, só queria comprar os tênis de academia, e João dizia, que é isso, amor? Você não está mais comprando outra coisa, a não ser essas calças apertadas para fazer. Amor, tem que fazer academia. E era uma agonia, uma neura, e Deus me libertou disto. Se observarmos o relato do autor de Eclesiastes, perceberemos que em todas as ações que formaram sua rotina por busca de sentido à vida, sua conclusão sempre foi a mesma. Tudo que se fez gerou cansaço e era ilusão. A minha amiga, ela caminha todo dia para não ter colesterol, não ter diabetes, não ter triglicerídeos aumentados, mas todo dia ela vai reclamando. Ai, mas eu estou tão cansada, estou com a dor nas pernas, estou com a dor nos pés. Mas vai, porque a rotina a tornou prisioneira. É impressionante. Impressionante. A gente vai ver o que o comentador diz em Eclesiastes 2:11. Tem ele aberto aí? Eclesiastes 2. Tudo o que ele fez gerou cansaço e era ilusão. Era como correr atrás do vento, é o que o comentador diz. As pessoas estão cansadas ao longo da jornada de trabalho, o excesso de atividades tem cansado a população. Eclesiastes 2:11. Posso ler? Leia. Diz assim, olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Imagine, o Salomão, que escreveu, que é o autor de Eclesiastes, ele diz, eu queria que o pastor repetisse assim, paulatinamente, para mim começar a formar aqui uma ideia mental. Vamos lá. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram. Olha bem, o que é que ele diz? Ele diz que num belo dia da vida dele, ele parou e olhou o que ele fez. Continue. Como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Continue. E vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, queridos, o que ele está dizendo é que tudo que ele fez, ele cansou. Não, sabe, não preencheu o vazio, não sustentou a vida dele, no sentido de que dentro dele tinha esse preenchimento pelas coisas que ele fez. Ele parou e olhou, mas continuava vazio. Aquilo parece que não tinha sentido. Então, o que nós vamos ver é que em um mundo, em um capitalismo tido meritório, ou seja, você tem o que merece? Será? Você tem o que merece? As pessoas têm trabalhado cada vez mais para conquistar posses e bens de consumo, posses e bens de consumo, mas muitas vezes não têm tempo para aproveitar os frutos do seu trabalho. É lógico, você busca tanto crescer, vencer, enriquecer, ter tudo, que quando você alcança, você continua buscando. É insaciável. Isso é uma coisa absurda. O ritmo de vida que levamos nas cidades tem provocado processos de esgotamento nas pessoas, como
como, por exemplo, a síndrome de Burnout, que tem como principal característica o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Eu trouxe aqui, pastor, uma amiga que Deus a curou aqui. Numa quarta-feira, eu acho que em 2018, eu trouxe a Meire. A Meire, foi gerente do Itaú, ela foi gerente no Santander, ela é formada em Direito, ela é uma moça, uma jovem linda. Eu acho que quem está me ouvindo, que vem no culto aqui, nas quartas-feiras, lembra de uma jovem que eu trouxe. E ela teve essa síndrome, a síndrome de Burnout, ou Burnout, sei lá como é a pronúncia, e o médico olhou para ela e disse: Meire, você tem que abrir mão de tudo, você está física e emocionalmente esgotada. A rotina era tão exaustiva, tão estressante, que ela viveu essa síndrome muitos anos da vida dela. Ela entregou todos os cargos, ela tinha uma função de gerente no Itaú, ela foi para o Bradesco, ela foi para o Santander, e hoje ela não trabalha mais com o banco. Hoje ela vive uma vida totalmente diferente, mas ela está curada, porque aquela rotina estressante que ela vivia, ela abriu mão. Então, essa síndrome, ela é provocada pelo excesso, pastor. O excesso de você fazer uma coisa todo dia, e isso cansa, isso esgota, provoca dentro de você uma tensão emocional, um estresse crônico, que deixa você completamente vencido. Sim. Então, Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele pode nos trazer a cura. Se você acha que o seu casamento virou rotina, olha, está na hora de você rever esse seu conceito e começar a buscar em Deus uma forma diferente de viver, porque casamento é uma vez na vida. Uma vez. Você vive com aquele que Deus te deu para sempre e vai morar no céu. Então, se você está emocionalmente cansada, principalmente do seu relacionamento conjugal, está na hora de buscar o Senhor. E Ele nos renova o leito, com certeza. As pessoas estão estressadas, e não é por acaso que os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão abarrotados, principalmente nas grandes cidades. O corpo e a mente não têm suportado a rotina cansativa e desgastante. O trabalho não é um problema, assim como as atividades e compromissos que temos que assumir para sobreviver. Isso não é um problema. Não vivemos numa bolha, nem numa sociedade alternativa. Precisamos trabalhar. O ponto principal é como estamos encarando a vida, como temos percebido as nossas ações, se elas são refletidas e conscientes, e até que ponto a rotina tem nos dominado. Muitos não estão apercebidos a isto e estão sendo escravizados pela rotina. Então, eu quero alertar você acerca da rotina. Tome cuidado. Faça as coisas por amor e com amor, sem rotina. Comece a rever a sua vida diária. Se ela está virando uma rotina, ore a Deus para que isso mude. Porque só Deus para nos livrar da rotina e não permitir que a nossa vida entre em solidão, pastor. Sim. Continua. Pronto, fechou o ponto Fechei. número 1? Continua. Nós vamos aqui, na sequência da nossa lição, eu quero comentar um pouquinho aqui sobre o tópico de número 2 e o tópico de número 3. Interessante que nós observamos alguns pontos na Bíblia Sagrada que elas nos direcionam e elas precisam fazer parte da nossa vida. O salmista, no Salmo 122, verso 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez estivesse acomodado a situação e já vivendo um pouco distante
da vida social, sendo necessário um convite e, através de um convite, gerar alegria no seu coração. O nosso texto de referência, aliás, o texto de referência, assim como o texto áureo da nossa lição, trata de um sermão, o Sermão da Montanha, onde Jesus estava instruindo os seus discípulos, ou uma grande multidão. E dentro das orientações que Cristo trouxe, era justamente sobre a necessidade de nós termos uma vida relacional, e nesta vida relacional, compreendermos que o ponto principal para superarmos a rotina, o excesso da rotina, a qual pode levar à solidão, é não deixar que a fé se ausente das nossas vidas. Exatamente. O escritor no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11 e verso de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Queremos o galardão de Deus, mas às vezes não queremos exercer a fé. Tornamos-nos escravos das nossas rotinas, mas não abrimos o nosso coração para Deus. E veja que o Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, já na sua segunda parte, se é que posso dizer segunda parte, porque o Sermão da Montanha é dividido em 3 capítulos, 5, 6 e 7, mas no capítulo de número 6, o Senhor começa dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Exatamente. Pessoas que ajuntam para si recursos, trabalhos, rotinas, e através destes processos na sua vida cotidiana, eles impedem de que Jesus opere em suas vidas. E aí, quando nós olhamos para o complemento do capítulo 6, o Senhor Jesus ele faz a descrição, porque tem muitas pessoas andando nos nossos dias preocupadas, tornando-se escravas dos trabalhos, muitas delas trabalham horas e horas, elas têm uma carga horária normal, mas eu conheço história de pessoas que elas chegavam para os seus líderes e diziam, olha, quando tiver hora extra, me chama. Então elas já se deixaram à disposição. Elas viviam a maior parte do seu tempo dentro do ambiente de trabalho e depois que ainda se aposentaram, eles ficaram ainda mais um longo período dentro dos ambientes de trabalho. O que acontece? Nós precisamos, e Deus quando criou o homem e colocou no jardim do Éden, Deus colocou o homem, aliás, criou o homem para ser um adorador, propagador do caráter divino. Para propagar o caráter divino, nós precisamos ser um adorador por excelência, compreendendo a mordomia do tempo. Tem que ser mordomo do tempo, senão você se torna escravo dele. Exatamente. Como é que a gente vai administrar o nosso cotidiano se nós não temos a habilidade para administrar o nosso tempo? Este tempo, ele precisa ser muito bem observado. E o tópico de número 2 nos diz assim, a rotina excessiva aliena as pessoas. Muitas pessoas hoje são alienadas, escravas das suas rotinas. Posto aqui pela missionária, pessoas que elas compreendem a necessidade de manter aquelas atividades rotineiras. Veja que até mesmo no ambiente de trabalho, há muitos anos já vem algumas estratégias de colocar as pessoas para fazer a rotatividade de ambiente de trabalho. Para quê? Para não virar rotina. Para não virar rotina. Para não ter excesso. Excesso. Não se tornar escravo daquilo, refém daquilo. Exatamente. E aí aí a pessoa acaba contraindo uma enfermidade por atividade repetitiva. Isso, o toque, né? Exatamente. E aí a pessoa precisa estar girando. Na vida espiritual, como é que nós tratamos o nosso cotidiano? Como é que nós tratamos a nossa relação com a igreja? Com a nossa vida devocional? Faço o devocional porque sou obrigado naquela hora, naquele momento, exercer ou fazer o meu devocional, ou eu faço por prazer? Eu venho nas atividades eclesiásticas porque eu tenho prazer ou porque é uma rotina, é uma obrigação? Exatamente.
É isto que... É uma questão a ser respondida hoje. Exatamente. É por isso que o comentarista trouxe, e dentro das dificuldades que tivemos em manter as lições em dia, quem selecionou este tema aqui para falar hoje, é justamente para que nós compreendamos que a igreja ou o nosso compromisso com Deus não pode ser taxado como uma obrigatoriedade, uma obrigação, uma rotina. Nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eclesiástica, como uma vida prazerosa. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus, porque a fé me leva até Deus, a fé agrada a Deus, e a fé que agrada a Deus traz retornos espirituais para a minha vida, retornos espirituais para a minha família, e muito mais do que isso. Vamos ler o que diz justamente na íntegra, Hebreus capítulo 6, verso de número 11, para ver quanta coisa. Por favor, missionária, leia para mim, por Hebreus gentileza. capítulo 6, verso 11, Digo, diz 11, assim. verso 6. 11, verso 6, desculpa. 11, 6. Vejamos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, o galardão está aqui para quem busca. É para quem busca. E quem busca Deus é porque tem na sua prática diária o exercício da fé. A rotina, ela excessiva é alienante, pois tira o indivíduo ou do indivíduo a possibilidade do ser, de agir por consciência de si mesmo, não percebendo sua importância e autonomia. Interessante que aqui eu até marquei na lição, missionária, na introdução, solidão e individualismo. Uma pergunta para refletirmos. Nós, principalmente, vamos tratar aqui, nós estamos tratando questões espirituais, às vezes fazemos o paralelo da nossa vida secular e cotidiana, mas principalmente a nossa vida espiritual. Como é que nós tratamos o nosso trabalho dentro da eclésia, dentro da igreja? Nós tratamos o trabalho na igreja de forma solitário e individualista, ou nós tratamos isto de forma coletiva? Porque é um problema muito grande, ou uma preocupação, pelo menos, com a centralização das informações. E a centralização ou das informações ou dos processos, e aí acaba deixando de fazer um trabalho coletivo, tornando esse trabalho mais individualista. Seguindo aqui, o pastor Sérgio ele fez uma pergunta aqui, como diferenciar rotina de disciplina? Excelente pergunta, pastor Sérgio. E geralmente uma grande pergunta, missionária, exige uma grande resposta, né? Nós observamos aqui, e isso é interessante, dentro do contexto do que nós estamos compartilhando hoje do tema, sobre a rotina. Bom, a disciplina, isso deve fazer parte da vida cotidiana e vida espiritual do homem. E no caso aqui, igreja, a disciplina, ela faz parte para que nós executemos da melhor forma possível e coerente aquilo que a nós é atribuído como responsabilidade. Agora, quando nós pegamos estas atribuições que nós devemos tratar de forma disciplinada, de forma coerente, plausível, e tornamos isto um peso de obrigação, ela deixa de trazer benefícios para nós. E deixa de ser disciplina. Então, a disciplina, ela é a execução de algo de forma eficiente, eficaz, seja no mundo secular, seja no nosso mundo espiritual, desde que as pessoas não comecem a colocar na mente, plantar na mente, que isto que deveria ser de forma disciplinada passa a ser de forma rotineira. A disciplina, ela é prazerosa. Sim. Entendeu? E a rotina, ela é cansativa. Pronto, a definição, pastor Sérgio,
exatamente de uma coisa para a outra, da rotina para disciplina, a rotina ela é prazerosa, a disciplina ela é prazerosa e a rotina ela cansa. A disciplina, eu sou disciplinada a orar, a ter o meu devocional diário, e isso não é exaustivo para mim, isso não me cansa emocionalmente. Quantas vezes o meu marido bate na porta do quarto e me vê chorando, acha que está acontecendo alguma coisa, mas eu estou orando, e eu me levanto dali renovada, entendeu? Eu tive um momento na minha vida, em 2019, lá na minha terra, que eu me trancava no quarto onde eu e a minha irmã estávamos dividindo, passamos 3 meses lá, e eu orava, eu cantei, eu orei, eu orava 1 hora, eu não via esse tempo passar, e isso não me cansava, pastor. Eu tinha isso como uma disciplina, não era uma rotina, porque não me cansava, era prazeroso para mim fazer isso, entendeu? Sim. Era maravilhoso orar, conversar com o Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Para mim isso era uma disciplina. Agora, se fosse rotina, me cansava, me incomodava, me tirava o prazer. Em suma, espero ter atingido a expectativa do pastor Sérgio. Em suma, a disciplina é a aplicação de forma sistemática aquilo que a nós é atribuído. E a rotina é quando nós pegamos aquilo que faz parte do nosso cotidiano e nós começamos a trazer por imposição, obrigação, e aí a nossa mente começa sempre a trabalhar aquilo como uma obrigatoriedade. E aí muitas pessoas se afastam do trabalho disciplinar ou da disciplina, porque ele tornou aquilo... Estudar, deixa eu fazer uma pergunta. Estudar é rotina ou é disciplina? É disciplina. Sim. É para o futuro. É a sua vida, que amanhã você vai ter notoriedade numa profissão, você vai ter sucesso nessa profissão, mas você, para chegar nisso, você precisa ser disciplinado a estudar. Agora, se você encara 5 anos de curso numa faculdade como rotina, você vai morrer. Você vai se desgastar, porque ela não é rotina. São 5 anos, então você tem que encarar como disciplina. É prazeroso. Veja, me permita uma parte aqui. Hoje, muitas pessoas, hoje existem os cursos, pegando um gancho na tua fala, existem muitos cursinhos para a formação de pessoas para as provas, para vestibulares de faculdades federais e tudo mais, e muitos cursinhos. E as pessoas passam boa parte do tempo estudando, lendo de forma disciplinada. Algumas delas tornou essa disciplina uma rotina. Não deveria, porque elas foram lá para trabalhar o conteúdo de forma sistemática, aplicar no seu cotidiano e ser aprovado em uma prova. Então, eu conheço alguém, não vou citar o nome, porque quando ela for falar, ela vai falar. Não tenho ainda esta autorização para falar em nome dela. Mas este alguém, que é próximo, ela não conseguiu aprovação por questões socioeconômicas para fazer um curso no Casdinho. E aí, ela ficou decepcionada, não conseguiu fazer, porque ela queria fazer este cursinho no Casdinho para poder adentrar em uma escola que é sonho dela. O que ela fez nesse período de pandemia? Ela aplicou de forma disciplinada o seu estudo em casa. Longe da escola, porque não podia ir para a escola, em casa ela de forma disciplinada estudou. O que aconteceu? Ela fez prova na Unip, foi aprovada. Enquanto muitas pessoas que estavam de forma envolvida com os cursinhos não foram aprovados. Olha que coisa. Então, é uma coisa muito linda, é uma alegria muito grande na vida dela. Então, vamos à frente aqui, pastor Sérgio, Deus abençoe pela pergunta, espero ter, pelo menos dentro do nosso tempo aqui, corrido, ter dado uma clareada aí, ou conseguido fazer um paralelo entre, uma distinção entre rotina e disciplina. 2.1, é melhor ter e desfrutar do que é essencial do que ser escravo da rotina. Olha só a proposta. Para Salomão, é melhor ter o que é essencial. Enquanto muitas pessoas, elas miram naquilo que não tem.
Eu me lembro de algumas ministrações, e dentro dessas ministrações, onde as pessoas, elas querem ser felizes quando tiver, missionária. Eita. As pessoas chegam assim, quando eu tiver algo, eu vou ser feliz. Quando eu comprar o carro do meu sonho, eu vou ser feliz. Quando eu comprar a casa que eu sonho, eu vou ser feliz. Quando, na verdade, por que não ser feliz hoje? Com o que tem. Com o que tem, e depois, quando atingir os seus objetivos, ampliar o leque desta felicidade. 2.2, a nossa hora está indo embora. 2.2 diz assim: corremos o risco de colocar a nossa rotina acima da nossa vida. Quando nós colocamos a nossa rotina acima da nossa vida, perde-se a essência da vida, perde-se o prazer pela vida, porque a vida, embora muitas pessoas a depreciem, embora muitas pessoas não deem o devido valor a ela, mas a vida, ela faz parte do nosso cotidiano e é o maior presente de Deus. A vida é o presente. É o maior presente de Deus. Estamos hoje aqui porque fomos presenteados com a vida. Só que muitas pessoas deixam de desfrutar das belezas que a vida proporciona, porque ela torna a sua vida uma vida rotineira. Lembro-me de uma mensagem que o nosso pastor, aliás, ele comentou comigo sobre o tema, e quando ele ministrou essa mensagem, eu não estava aqui na sede, porque foi provavelmente um final de semana. Mas ele falou sobre um tema, aproveitando as belezas do caminho, mais ou menos assim o tema da mensagem. Ou seja, à medida que a pessoa ia andando, ia aproveitando as belezas à beira do caminho. É como você fazer uma viagem de São José dos Campos a um lugar assim distante, que você almeja tanto chegar, mas antes de chegar você vai aproveitando as belezas do caminho. Para tomar um café, para tirar uma foto, para olhar a natureza. A vida, longe da rotina, é isso aí. É nós aproveitarmos, voltando para a proposta de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas não são demais coisas. A maior parte dos pregadores, a maior parte dos expositores no sermão da montanha, eles dizem, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não existe demais coisas, são estas coisas. O que são estas coisas? Estas coisas são justamente a proposta do contexto imediato. Não vai faltar a vestimenta e não vai faltar alimento. Assim como Deus cuida da ave dos céus e do lírio do campo, Deus cuida de nós, porque nós temos muito mais valor do que os lírios do campo e as aves dos céus. Não é esta a pergunta que Jesus fez? Então, o que acontece? Precisamos aproveitar ao máximo e desfrutar da vida. Corremos tanto com tantas obrigações, veja, o comentarista coloca aqui como obrigações, que não temos tempo para as coisas mais preciosas da vida. Muitas coisas na vida do ser humano, e talvez, aqui voltando um pouco sobre a pergunta do pastor Sérgio, na exposição que a missionária trouxe, ela trouxe algumas amigas que elas colocaram na sua mente que tinham que naquela hora fazer aquela atividade. E não podia ser outra hora, era 4 horas da tarde. Naquela hora, mesmo se tornou um peso da obrigação. Se fosse algo mais voltado de forma disciplinar, ela administrava o seu tempo e dentro da administração do tempo, ela tinha plena convicção que aquele horário, ou um pouco mais, um pouco menos, ela ia conseguir realizar a sua atividade sem ter perca na essência da atividade que ela queria fazer. Pois a cada dia ela vai diminuindo e acabando, e estamos deixando de vivê-la como Deus quer. Veja, será que em tudo quanto nós fazemos, e o nosso pastor também, algum tempo atrás, ele fez uma pergunta, fugindo um pouco a proposta aqui, mas é justamente para trazer aqui a ideia de o que Deus quer. Algum tempo atrás o pastor já falou e repetiu esta palavra, esta frase, quando nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, nós nos olhamos no espelho, nós já paramos algum dia para perguntar para o Espírito Santo se estamos da maneira que Ele quer para nós virmos na sua casa? E aqui, o comentarista ele traz esta proposta de nós vivermos como Deus quer. E às vezes as pessoas querem viver à sua maneira, e aí cobram de Deus algo que eles não fazem na sua prática. 2.3. Combata o excesso da rotina
tomando uma decisão de fé. Volto, Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós trabalhamos de forma rotineira, a fé fica de lado. E a fé ficando de lado, missionária, acabamos que nós não desfrutamos o melhor daquilo que Deus tem para nós. É verdade. Por quê? Porque você não está ligado, não está vivendo por fé. Anda pela vista, sabe? O que os seus olhos vê, o que você consome, e o que é que Hebreus está dizendo? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que no 2.3 tem 3 situações interessantes. Primeiro, olha, 3 coisas que muito contribuirão nas atitudes a serem tomadas no combate à falta de tempo. Fé, coragem e convicção. Primeiro, fé. É preciso acreditar naquilo que quero fazer para não procurar outra coisa. Tem muita gente que não tem foco. Conhece alguém que começa e não termina? Vamos voltar para o ambiente da igreja? Conhece alguém que chega no dia 31, o pastor faz o culto da virada e ele diz, esse ano eu não consegui, mas o ano que vem eu vou fazer? E chega o ano que vem, não faz? Vou participar das aulas da escola dominical? Vou participar de um curso teológico? Vou participar dos cultos de ensino? Conhece alguém assim? São pessoas de projetos inacabados. Por quê? Porque elas não têm foco, não têm fé para desenvolver, acreditar naquilo que pode ser feito. Segundo, coragem. Coragem, é preciso ter coragem de dizer não. E aí, nós esbarramos em uma situação muito complicada. A Bíblia diz, a vossa palavra seja sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. E nós até encontramos na Bíblia um texto que diz que o pai pediu para o filho fazer, o filho disse que não ia fazer, e o outro disse que ia fazer e não fez. Aquele que disse que não faria, acabou fazendo. Então, veja bem, nós precisamos tomar cuidado. Existem pelo menos 3 situações. Sim, não e espere. Mas quando nós precisarmos dizer não, nós precisamos dizer não e explicar o porquê do não. Porque às vezes é necessário. E o não, pastor, o não faz com que você se livre do mal. Sabe? Uhum. O não dá a você a oportunidade de vigiar. Às vezes, a rotina estressante, cansativa, lhe tira o melhor da vida, que é você viver com Deus pela fé. E se você pode dizer não para essa rotina cansativa e estressante, o que é que vai acontecer? Você nunca vai abrir a porta da solidão. Exatamente. Vai estar sempre fechado. Exatamente. Terceiro, convicção. Moisés continuou no foco de libertar o povo e tinha essa fé. Faraó começou, então, a colocar propostas. E aí, a convicção precisa fazer parte da vida cristã. É aí que entra foco. Exatamente. O que era que Moisés tinha? Moisés tinha visto os seus irmãos serem escravizados a vida inteira. E o Senhor falou com ele na sarça ardente, mas ele precisou ter foco, precisou ter fé e convicção da sua chamada, senão ele não poderia ir avante. Ele tinha que ter foco, ele tinha que ter fé e muito corajoso. Veja, imagine, e se nós pegarmos o livro do Êxodo, nós vamos ver quantas propostas Faraó fez. Aliás, aqui o comentarista, ele traz algumas destas propostas. E aí ele diz, olha só, Ronaldo e Regiane Calil, Faraó propôs para Moisés que saísse do Egito, mas voltasse. Depois, que saísse só com os homens, mas deixasse as crianças e os bens. Quando nós temos convicção, jamais viveremos sozinhos, jamais viveremos a solidão. A gente abre mão de propostas, que são propostas para o nosso mal, não é para o nosso bem. São propostas que vai nos trazer dano espiritual e não vai nos elevar. Exatamente.
Entendeu? Exatamente. Então é preciso você realmente ter força, ter fé, ter foco e ter convicção daquilo que você quer. Qual era a ideia de Faraó para Moisés e o povo hebreu? Deixe um pouco para trás. E a chamada de Deus para nós, para que a rotina e excesso não chegue nas nossas vidas, mas que nós vivamos a essência do Evangelho e não abramos porta para a solidão, é compreendermos que nenhuma proposta feita por Faraó, e Faraó compreenda mundo, Moisés aceitou. não aceitou. Nenhuma. Por quê? Porque havia na vida de Moisés convicção daquilo que ele tinha e da certeza de que Deus era com ele. Querido, não torne a sua vida rotina, mas alegre-se na disciplina de adorar e servir ao Senhor todos os dias da sua vida até chegarmos no céu. Pergunta para você refletir: como está a tua convicção? Como está a minha convicção? É preciso, e está ficando quente a aula. Agora que está ficando boa a aula, mas nós vamos ter que terminar. Correndo. Estão correndo. Mas como é que está a tua convicção? Nós ouvimos aqui, algum tempo atrás, aqui, não muito tempo, tem alguma quarta-feira passada, retrasada, onde o pastor falou sobre o que nós estamos dispostos a fazer para provar o nosso amor para com Deus. Qual é a nossa convicção para com o Deus que nós servimos? Porque tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas ainda não permitiram Deus entrar em sua vida. Aí você pode perguntar: é possível isto? Eu não vou dar nome por questão ética, mas eu tenho um companheiro, amigo, pastor, que ele ficou missionário há 14 anos dentro da igreja, participando da igreja e não teve contato com Deus. Ele fala isso abertamente. Eu não tenho essa autorização para dar nome, mas por pelo menos 2 vezes eu ouvi ele testemunhando, que ele ficou, ele achava tudo bonito, participava de tudo, achava a coisa mais linda estar dentro da igreja. Mas somente num dia é que ele foi ter um contato real com Deus. E aí as coisas mudaram. Então, não podemos aceitar nenhuma proposta. O mundo faz proposta todos os dias. Tome cuidado com as propostas. E às vezes as propostas elas vêm embrulhadas num presente excepcional. E aí depois quando você vai ver que caiu no conto do vigário. Aliás, aliás, o que diz o próprio pregador, na verdade, o próprio Salomão, em Provérbios, que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles é morte. É morte. Então, e nós não estamos aqui para morrer, nós estamos aqui para viver eternamente. Viver. Jesus diz, né? João 10:10, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida com abundância. E nós temos vida em abundância. Número 3, a rotina enfraquece os relacionamentos. Há pessoas que se entregam tanto ao trabalho, e nós já falamos sobre isso, aos seus afazeres diários, que se esquecem de investir tempo em relacionamento e nunca estão satisfeitas com o que já conquistaram. E isso aqui corre o risco. Veja como isso é tão grave, e talvez a missionária possa dizer mais do que eu, porque é uma atividade feminina, mas há mulheres que elas são bitoladas, fissuradas por limpeza, por tanta limpeza na casa, que ela passa o dia inteiro fazendo, e deixa eu abrir um parênteses, não que não deva limpar, tá? Aqui nós não estamos ensinando você a abandonar a casa, deixar a casa virar um mar de sujeira. Tomar cuidado com essa rotina. Não, você precisa tomar cuidado, porque tem pessoas que elas gastam muito tempo, juntou uma poeirazinha, ela corre tirar, juntou um pingo d'água, ela corre, e aí ela acaba perdendo e enfraquecendo os relacionamentos dentro da própria casa. E aí convive esposa, esposo e filhos como estranhos dentro da própria casa. Porque a rotina da sua atividade não permite sentar para conversar, não permite sentar para ter uma refeição entre família, e vive, daqui a pouco cada um está com o celular na mão e não consegue mais se relacionar. 3.1, a rotina fortalece o individualismo e promove a solidão. Veja, há uma preocupação muito grande, e essa preocupação é minha, e quero compartilhar com vocês. O individualismo e a centralização limita relacionamentos. Missionária?
A centralização, o individualismo, limita os relacionamentos. Mas quando é que você vai viver esse individualismo ou essa centralização? Quando é que isso começa a acontecer na sua vida? O tópico 3, ele fala de quê? De que nós estamos substituindo as relações humanas por relacionamentos virtuais. Mas as máquinas não podem nos abraçar, nos tocar, nem enxugar as nossas lágrimas. É aí que entra isso aí. Exemplo, redes sociais. Rede social é um perigo. WhatsApp, eu não sei, o WhatsApp que é o mais usual aqui nas trocas de mensagens, mas o WhatsApp é uma forma gélida de tratar os relacionamentos. A gente manda uma mensagem e, à medida que ela for respondida, a gente vai saber como é que está do outro lado. Se não for respondida, então, o virtual está substituindo o real. E aí, o que acontece? O que foi lido pela missionária, estamos substituindo as relações humanas por relacionamentos virtuais. E, às vezes, a gente observa que, hoje, as pessoas elas preferem, de repente, uma mensagem virtual, um contato virtual, do que o contato pessoal. E o comentador, pastor, ele diz aqui que a rotina fortalece o individualismo e promove a solidão. Que é o tema da nossa lição. Quando você está num celular e você extrapola 1 hora, 1h30, 2 horas, você se fecha no seu mundo. Você se torna, sabe, se fecha ali. E ele traz para você exatamente isso que o comentador está dizendo. A rotina fortalece o individualismo e promove a solidão. Ah, não vale a pena. Por que é que tem pessoas que passam um longo tempo navegando na internet, mas ela não consegue ficar 10 minutos sentado conversando, trocando informações com o marido, com o filho, às vezes com o seu pastor? Eu sempre digo para o meu pastor aqui, algumas vezes que nós sentamos para conversar, que quando nós conversamos aqui, tiramos um momento para trocar ideias sobre a palavra de Deus, sobre algumas experiências, que são conversas muito produtivas. E, às vezes, se nós ficarmos mais presos, a gente passa 2, 3 horas nas redes sociais ou na internet e nós não gastamos 15, 30 minutos para conversar com alguém que está perto de nós. Para fechar, quero trazer aqui uma informação que eu acho que talvez muitos sabem disto, que hoje existem casas de recuperações para dependentes químicos, mas também existem casas para restauração de dependentes virtuais. Ô, louco. A pior, segundo o estudo, a pior situação é os dependentes na internet. Pior, isso tudo comprovado. A pior situação de tratamento é quem é dependente de internet ou redes sociais. Sabe por quê, missionária? Porque o dependente químico, quando tratado, ele vai sair de lá sabendo que não pode usar. Se ele quiser ter sucesso na recuperação, ele vai sair lá da casa de recuperação sabendo que ele não vai usar e não pode usar. Mas o camarada que é tratado na dependência da internet, ele vai sair de lá e, para ele ir para o ambiente de trabalho, para ele se socializar, ele vai ter que trabalhar com a internet. Vai se policiar para o resto da vida, né? Por isso a maior dificuldade de recuperação de quem é viciado. Existem pessoas que ficam 20 horas trancado em um quarto com internet e essas coisas do mundo virtual. 3.3, tome uma atitude. Aliás, 3.2, somos seres gregários, não fomos criados para a solidão, nós somos criados para viver e ter relacionamentos. 3.3, porque o nosso tempo foi embora, quero concluir aqui. 3.3, tome uma atitude, resgate a vida e os relacionamentos. Até que ponto estou disposto a resgatar relacionamentos? Claro que, na questão relacionamento, de repente alguém vai tratar isso como subjetividade.
porque tem relacionamentos que são difíceis. Mas o relacionamento proposto aqui é que encontramos o exemplo do apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus também, ele propôs isto. Veja que quando ele envia os discípulos, ele manda de 2 em 2. O pregador diz que é melhor 2 do que 1. Quando cai o outro ajuda a levantar. Exatamente. Então nós precisamos fortalecer os nossos laços de relacionamento e tomar cuidado, resgatando a vida e os relacionamentos. Como é que nós estamos tratando o nosso cotidiano? Uma vez que nós, olhando para este contexto proposto, sobre a rotina em excesso, sendo ela a porta para a solidão. Deus não nos chamou para a solidão, Deus nos chamou para nos relacionarmos. Deus não nos chamou para ficarmos trancados em rotinas, mas para desenvolvermos os seus processos de forma disciplinada. Ide. E o ide por todo mundo pregar o evangelho, numa raiz original, missionária, diz, e indo. Ou seja, à medida que eu vou pregando. À medida que a minha caminhada, ou no caminho, vai sendo realizado. Isto é disciplina. Então, nós vamos fazendo a obra do Senhor. Missionária, faça a conclusão. Por favor. A rotina excessiva é cansativa, alienante e enfraquece os relacionamentos. Não defendemos uma vida sem regras, sem caminho a seguir, sem trabalho e atividades. O que observamos que todo excesso é perigoso e pode tornar a rotina num círculo vicioso e amarrar a pessoa na solidão. Olhe bem qual é a defesa do comentador. É que a rotina em excesso ela é cansativa, ela é alienante, você fica alienado àquilo dia após dia e gera em você um cansaço físico e mental que vai te trazer à bancarrota. Então, tome cuidado. E enfraquece relacionamentos. É hora de você rever os seus relacionamentos, como você está dentro de casa, com seus filhos, com seu esposo, com os seus vizinhos, com os seus parentes. Eu tenho tido o cuidado, principalmente, de me relacionar com uma irmã. Eu tenho uma irmã que ela tem uma dificuldade muito grande de relacionamento e eu tenho buscado essa irmã para que ela nunca fique sozinha. Então, irmãos, este é o momento, essa aula ela é grandiosa para nos ensinar a nos relacionar, a sair um pouco da rotina do virtual e entrar, sabe, no seu dia a dia, olhando no olho, no toque, no abraçar, no beijar, no sentir, porque é isso que esse tópico 3 diz, que as redes sociais, ela não te abraça, não te beija, não te toca, você não sente, mas você faz tudo isso com quem está do seu lado. Então, aproveite a vida com quem está do seu lado, amém? Viva a vida de forma intensa, aproveitando as belezas que a vida proporciona. Glória a E Deus. dentro das belezas, primeiro relacionamento com o Senhor nosso Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sim. Em segundo lugar, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Na verdade, quando nós somos libertos, nós aprendemos a lançar sobre ele as nossas ansiedades, viu? Mas isso acontece quando há uma libertação interna de todas as coisas que nos afligem, principalmente no virtual. Cuidado. Amém, Jesus. Deus abençoe, missionária. Deus abençoe, pastor. Foi um prazer, a hora passou muito rapidamente. 9h15. Nós, tinha muito mais coisa aqui que a gente poderia falar, mas o tempo ele é o suficiente, porém, se formos delimitarmos tudo aqui, ele se torna curto. Deus abençoe. Deus, né? Vamos agradecer a Deus aqui. Deus abençoe o pastor Sérgio, Deus abençoe Mateus Silva, que deixaram seus comentários, pastor Edson, mãe Érica. Deus abençoe a todos que participaram conosco. Deus abençoe Kleber, que sempre está aqui nos ajudando na divulgação. Divulgue, compartilhe aí esta live para que possa chegar o máximo possível para outras pessoas. Deus abençoe a Elaine, que sempre está acompanhando aqui o nosso Palavra em Foco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Missionária, ore a Deus, não sem antes lembrar que amanhã nós temos o culto de louvor e adoração a Deus aqui, culto de restauração
espiritual na nossa igreja sede, às 19 horas e 45 minutos. Agradecer a Deus por este ano que o Senhor nos permitiu viver. Apesar da pandemia, o Senhor nos fez crescer. Vencer no deserto foi o que aconteceu conosco. Estamos hoje a caminho do Natal e a próxima semana, Ano Novo, vencendo nesse deserto que foi a pandemia. Deus abençoe o pastor, a pastora, os seus filhos. Deus abençoe a Elaine, Deus abençoe a todos nós. Vamos orar e agradecer a Deus por esta aula. Amado Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo ano que está findando, por essa penúltima aula, pela oportunidade que tu me deste de ensinar com o teu servo, pastor Adilson, e aprender com ele. Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concedeu até hoje, Jesus. até agora. Senhor, porque tu abriste a nossa mente e o nosso coração para aprender e para ensinar. No nome de Jesus, a tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos. No nome de Jesus, nós te adoramos neste momento. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado.